Meu nome é Felipe, sou estudante de Física aqui na UFLA, na Universidade Federal de Lavras. Eu tenho deficiência visual, minha deficiência se chama retinose pigmentar. É uma doença degenerativa que faz com que eu vou perdendo a visão com o passar do tempo. As células da minha retina, elas deixam de funcionar, deixam de trabalhar. E eu descobri essa doença quando eu tinha uns 14 para 15 anos. Assim que eu completei 18, eu perdi boa parte da minha visão. Isso foi exatamente no final de 2006, quando eu queria prestar todos os vestibulares possíveis. Fiz uma cirurgia de emergência, porque descolou minha retina. Eu fui obrigado a fazer essa cirurgia, senão eu perderia minha visão. E por causa dessa cirurgia eu não pude fazer nenhum vestibular. Isso foi no final de 2006. 2007 e 2008 eu entrei para o cursinho, lá em Santo André. Chegando lá, eu recebi o apoio de todos, só que material específico não tinha nenhum. Não tive nenhum material em braille, nenhum material ampliado, nada. A única coisa que eu tive foi a boa vontade dos professores e em quererem tentar me ajudar. Eu gravava as aulas, uma técnica que para mim funcionou bastante. Gravei as aulas do cursinho, ouvi em casa. Minhas tias, que são professoras, elas liam o livro para mim, faziam os exercícios comigo. E claro, com muito sacrifício, muito esforço, eu fiz os vestibulares e consegui passar aqui na UFLA. Foi uma fase de adaptação, porque até 2006 eu aprendi tudo em tinta, aprendi tudo enxergando. Nesses anos do cursinho eu tive que aprender tudo ouvindo e fazer vestibular ouvindo. Então eu tive que ter a noção do tempo do vestibular. Uma pessoa lia a prova para mim como ledora, eu tenho esse direito. E a pessoa ao ler eu tinha que memorizar, responder e a pessoa passar para o gabarito. E a pessoa transcrever uma prova dissertativa. Muito treino no cursinho, nos 2 anos de cursinho. Finalmente eu consegui passar na UFLA no final de 2008. Bom, como eu já esperava, né, não foi surpresa nenhuma quando eu cheguei aqui na UFLA e não tinha nada em braille, nada adaptado. Porque, infelizmente, poucos estão preparados para receber alunos com deficiência, né? Eu percebi mesmo pelo vestibular que muitas vezes o tratamento que eles davam não era adequado. Mas enfrentei todas as dificuldades possíveis e consegui entrar aqui na UFLA. Em 2009, entrei no meu curso que eu sempre quis fazer, que é Física. Falei com cada professor como é que seria, se eles já tinham tido experiência com algum tipo de aluno portando alguma deficiência, e praticamente todos falaram que não, que eu era o primeiro aluno deles. Mas que eles fariam de tudo para ajudar, não que eles fizessem um favor, mas que eles se esforçariam para nas aulas darem uma atenção a mais, dar uma assistência maior. No começo do curso, eu consegui acompanhar porque tinha monitor. E os monitores de cada disciplina, eu tinha horário com eles, fazia vários exercícios, treinava bastante, eles me ensinavam. Só que a dificuldade aumentou quando o meu curso avançou e não tem mais monitor. Aí falei com o meu coordenador sempre tentando fazer algo diferente. Ele deu a ideia de abrir uma bolsa para um monitor ficar comigo às 12 horas e esse monitor ficar responsável por todas as disciplinas. E é o que eu faço até hoje. Esse monitor, ele pega o livro para mim, lê o livro, faz exercício também comigo. Porque eu tenho um computador que ele tem um software de leitura, que ele fala comigo. Então eu uso normalmente a internet, e-mail, acesso tudo. Só que esse programa não está preparado para ler fórmulas e tabelas gráficas de física, né? Daí a necessidade de um monitor específico de física, né? Que entenda principalmente os símbolos, as fórmulas,
integrais e tudo mais. E hoje é assim, hoje os professores, eu faço prova do mesmo jeito que eu fiz os vestibulares, numa sala separada da minha turma, faço a mesma prova, a prova não é especial, eu faço a mesma prova que os meus colegas, e aí essa monitor ele lê para mim, e tudo que eu falar ele escreve. E normalmente eu faço com o professor acompanhando. A recepção que eu tive aqui foi muito boa, muito agradável, porque eu sou de São Paulo. E eu vim aqui para Minas sabendo já andar com bengala. Eu fiz um curso em Santo André de mobilidade, de atividade da vida independente, que é uma maneira das pessoas que têm algum tipo de deficiência se sentir mais seguro e poder fazer suas próprias coisas, né? Se sentir mais incluído. Chegando aqui em Lavras, eu fui bem recebido pelos meus colegas, eu moro em República, todos, eu conheço a família de todos, todos hoje são meus amigos, eles me dão total liberdade, assim, para o que eu precisar, eu sei que eu posso contar com eles, me ajudam em tudo que eu precisar. Na minha sala, minha turma, hoje, todos me ajudam. Eles, no começo do curso, eles estudavam comigo. Hoje não tanto, mas por falta de tempo, né? Porque eles têm suas obrigações também. Mas assim que eu cheguei, eu tive ajuda por parte de todos. Fui bem recebido na igreja que eu frequento. Eles me acolheram, né? Porque imagina uma pessoa de fora chegar e sem conhecer ninguém. Então foi um lugar que eu me senti bem, que eu me sinto bem e que a família dos meus amigos da igreja também me recebem bem. Na UFLA, puxa vida, que teve um projeto Incluir lá, só que durante o período só, né? Esse projeto, ele tinha uma sala de acessibilidade dentro da biblioteca, e dentro dessa sala tinha impressora em braille, scanner que pudesse digitalizar os livros que eu precisava. E enquanto durou esse projeto, enquanto essa sala estava aberta, funcionou muito bem para mim. Não existe essa sala mais. Está fechada. Os computadores que tinham lá para as pessoas com deficiência hoje está na sala de informática para todos usarem. A impressora em braille está na biblioteca, mas nunca foi utilizada. E essa é a discussão de hoje. Na graduação tem eu e mais um na educação física, que entrou agora, né? E na pós tem o Nilmar, que entrou agora também. Nós, junto ao PIBID da UFLA, da Física, a gente montou um grupo de estudo nessa área, educação inclusiva, com o objetivo de adaptar materiais, de ver possibilidades e alternativas de como adaptar, como incluir o aluno com deficiência dentro da sala de aula. Porque hoje, eles estão tirando os alunos deficientes das escolas especiais e colocando dentro das escolas regulares. Só que o professor não está preparado para receber esse aluno. Então, esse professor, ele coloca esse aluno na sala de recurso, que normalmente as escolas têm. E a professora da sala de recurso também não está preparada para atender todas as disciplinas desse aluno. Então, ela fica responsável por ensinar e adaptar material de todas as disciplinas. Só que nem sempre, no caso da física, nem sempre as pessoas têm formação em física. Então, essa é uma grande dificuldade em física que eu vejo. Por isso que muitos deficientes que eu conheço, são pouquíssimos que vão para a área de exatas. A maioria, a grande maioria, vão para a área de humanas. Que o material é muito mais fácil você conseguir, muito mais leitura, basta digitalizar os livros. Por exemplo, eu faço licenciatura, então as matérias de leitura eu tenho os materiais. Meus colegas baixam para mim na internet, eu consigo. Só que chega na física, o problema é esse, que ainda não tem um software preparado para atender essas necessidades. De descrever uma figura, por exemplo, quando tem um bloco, um fio puxando, uma força vertical, horizontal, de algum ângulo. Então não tem um software que descreva isso.
E essa é a grande dificuldade que eu encontro hoje. Queria falar que, por mais que seja difícil, assim, você enfrentar esses desafios, que seja para muitos assim até impossível, que realmente vale a pena você acreditar num sonho seu. De acordo com as suas limitações, você procurar dentro delas uma maneira de enfrentar essas dificuldades. E eu acredito que com muita fé, com suor mesmo e com dedicação, tudo é possível. Assim, se a gente tiver uma cabeça boa, tiver família, apoio da família, que é importantíssimo. Eu tive sempre um apoio da minha família. Tanto é que minhas tias vinham estudar comigo, meus colegas do cursinho estudaram comigo muito tempo, ficavam o dia inteiro assim, lendo para mim. Eu aprendi a valorizar essas pequenas coisas, né? E essas coisas que fazem a diferença na nossa vida. Então, e para mim fez a diferença. Foi que me fortaleceu lá em Santo André para viajar 400 quilômetros, morar numa cidade desconhecida, com pessoas desconhecidas. E hoje acredito que sou feliz aqui. Por mais das dificuldades que eu tenho, eu sou bem tratado por todos, sou, entre aspas, querido por todos. E se puder deixar uma mensagem é que vale a pena acreditar no sonho e correr atrás. Não parar nas primeiras dificuldades, que é o que eu tive nos primeiros vestibulares, que eu falei, nossa, como é que vai ser agora? Ficar 6, 7 horas fazendo uma prova e que muitas vezes não dava tempo de terminar, eu fiquei pensando, o primeiro vestibular que eu fiz, como é que vai ser? Bom, hoje eu frequento o Senav, aqui em Lavras. Significa Centro de Educação e Apoio às Necessidades Auditivas e Visuais. Lá no Senav, eu faço braille, eu tenho uma outra professora que ela adapta material para mim. O que eu precisar na UFLA, ela lê algum material, ela dá ideias e sugestões de como adaptar o material que eu possa usar durante a minha monitoria na UFLA. E lá é interessante porque eu me sinto muito bem do lá. Lá encontrei pessoas que também têm deficiência visual, aí eu posso compartilhar histórias, ver que não sou só eu nesse mundo que tem deficiência visual, que pessoas que também têm deficiência procuram ajuda, venceram na vida e lá eles me dão condições de continuar, de ideias e sugestões de como enfrentar essa inclusão, porque eles passaram por isso. A minha professora é cega de braille e ela passou por tudo que eu passei hoje. Só que imagina por volta de 20 anos atrás. Se hoje já ainda não está totalmente incluído, imagina alguns anos atrás. E ela passou por tudo isso e venceu na vida. E é para mim como um exemplo. Lá em Santo André, chamava CRPD, Centro de Referência Pessoas com Deficiência, também da Prefeitura. Lá foi que eu comecei tudo. Fiz a mobilidade, me senti segura, fiz o AVI, lá eu comecei o Braille, que me deu força e segurança para eu enfrentar a vida. Aqui em Lavras, conheci o Senav, e hoje é uma espécie de CRPD para mim em Santo André. Eu continuo fazendo Braille, praticando, exercitando, melhorando a sensibilidade do tato, e hoje o Senav me ajuda bastante dentro da UFLA.